Então, gente, A Mão e a Luva do Machado de Assis foi publicada em 1874 e ela é classificada na primeira fase de produção do Machado, que é a sua fase romântica. A gente vê que de 1874 para 1881, quando foi publicado Memórias Póstumas, que é o marco inicial do realismo no Brasil, a gente tem um intervalo aí de 7 anos, ou seja, um períodozinho ainda no qual ele, podia ser bem romântico, mas no qual ele foi, né? Mas ainda a gente está falando de um romantismo, mas não um romantismo da escola, com todas as características da escola literária romantismo. Por quê? É um romantismo, mas nos padrões machadianos. Então, assim, a gente vai ver algumas características do romance romântico, até por isso que esse romance se enquadra nisso, mas não todas. Já é um romance, podemos falar assim, mais amadurecido. Porque a gente vê também que o primeiro romance romântico no Brasil foi publicado em 44. Então, de 44 para 74, a gente tem um intervalo aí de 30 anos. Ou seja, também tivemos um espaço para que as obras amadurecessem. Concordam comigo? Não é só uma marca machadiana, mas é uma marca também do amadurecimento da literatura por si só. E então, nós vamos identificar muita coisa realista nesse romance, bem Machado mesmo, mas também vamos identificar marcas românticas. Um detalhe, esse livro é considerado por alguns teóricos não um romance, mas uma novela. Qual que é a diferença? Uma novela é mais curta do que um romance, mas isso diverge de teórico para teórico e não faz muita diferença. Deve ter 100 e poucas páginas, 150 por aí. Enfim, e o que esse livro conta? Conta basicamente a história da Guiomar. Ao longo do livro ela vai ter 3 pretendentes e cada um deles vai significar uma coisa no plano social. E quem é a Guiomar? A Guiomar, ela era uma moça órfã que ela, no momento, mora com a baronesa. Depois que ela ficou órfã, ela passou a morar com a baronesa, que é sua madrinha. E os 3 pretendentes dela ao longo da história são o Estevão, o Jorge e o Luiz Alves. O Estevão, o primeiro pretendente dela, ele é bem aquele personagem romântico da segunda geração romântica, que sente demais, que dói demais, que vai morrer de amores. Isso, sabe, aquele bem... Pensa na segunda geração romântica como muita força. É o Estevão. Ok. Aí, a Guiomar não quer... Por quê? A Guiomar é uma pessoa muito prática. Porque ela era pobre antes de morar com a baronesa. Então, ela conhece, por mais que agora morando com a baronesa, ela tenha conforto, ela tenha de tudo do bom e da melhor, e esteja lá no auge da burguesia, ela conhece a outra faceta da vida. Ela sabe que nem tudo são flores. E então, assim, ela fala assim, cara, tchau, sabe? Ela é bem prática, não que ela não tenha sentimentos. Assim, ela é uma pessoa bem seca, a gente percebe muito isso quando tá lendo o livro, mas também não quer dizer que ela não tenha sentimentos. Mas aí, então, ela sendo uma pessoa bem prática e bem seca nos sentimentos, vocês realmente acham que ela vai dar alguma moral pra um cara como Estevão? Quem disse não acertou? Enfim, e ela rejeita ele algumas vezes e tudo mais. Detalhe, o Estevão era muito amigo do Luiz Alves, muito amigo mesmo do Luiz Alves, que se torna o que também? Um dos pretendentes da Guiomar. E aí, ok, ela rejeitou o Estevão e depois vai aparecer quem? O Jorge, que é sobrinho da baronesa. Então a gente viu o que no Estevão? O romance totalmente romântico, zero praticidade. E a gente vai ver quem agora, o segundo pretendente dela, o Jorge, sobrinho da baronesa. O Jorge, ele não gostava nem desgostava da Guiomar. Só que ele era o quê? Ele é sobrinho da baronesa, ou seja, estava de olho também no dinheiro que a tia dele ia deixar para ele, não só como dote da Guiomar, mas a baronesa não tinha filhos, então tudo ia ficar para os dois depois. A gente vê o que nele? 100% de praticidade. A Guiomar também é uma pessoa prática, só que assim, a Guiomar não quer nada com o Jorge, e o Jorge, assim, pra ele, sabe que ele nem cheira nem fede? Ele tava assim, se eu poder casar com ela, muito que bem, porque, vou ter dinheiro fácil e tudo mais, só que se não der também, não deu. Ele não tinha, assim, interesse nem ia disputar com outro pretendente que surgisse. Ok, e a Guiomar não quer nada com ele porque ela não gosta dele, e ela, obviamente, ela era uma mulher inteligente, ela percebe que ele só queria casar com ela por causa do dinheiro e ela não o recrimina por isso, de maneira alguma. Só que, assim, ela não acha que ele é um cara que, caso eles se casassem, isso iria pra frente, ele ia ser um cara muito bem sucedido, porque ela acha que ele é um cara, apesar de visar só o dinheiro e de ter essa praticidade nesse âmbito, ela não acha que ele tinha cabeça, tipo, pra fazer, sei lá, a fortuna crescer, ser um homem bem visto perante a sociedade, ter um status de, sei lá, de uma pessoa inteligente, bem posicionada. Ele realmente não era inteligente, assim, e tinha essa energia pra fazer isso, ele realmente não tinha. Então, assim, eu não quero nada com ele.
Se ele fosse um cara realmente mais esperto, eu acho que ela até poderia ter ficado com ele, mas não quer. A gente vê o que nele então? 100% de ambição, bem realismo mesmo, bem social, mas assim, ele não é um cara que tem uma agilidade, então não tem nada com ele, descarta ele. Aí entra aqui em cena o Luiz Alves. Ah, detalhe, o Luiz Alves era vizinho da baronesa. Então, assim, ele acabava que via a Guiomar, tipo, só que as casas naquela época não eram uma colada na outra, principalmente pessoas ricas como eles eram. Tinha, sei lá, todo um quintal, então, assim, mesmo que ele visse ela, era tipo de longe, sei lá, de dentro da casa, nos limites do quintal de um do outro, enfim. Aí, e a Guiomar se interessa por Luiz Alves, por quê? Ele era um cara bem bonito, era um advogado, bem apessoado, e a Guiomar, ela, ó, tem um olho bom, e no Luiz Alves a gente vê o quê? A praticidade também. Só que o quê? Ele tem o quê? Uma coisa que a Guiomar preza muito. A agilidade. Ele era uma pessoa que inteligente, sabia como ir pra frente, como se dar bem na sociedade, é uma pessoa rica. Ele ia, com o tempo, porque ele era jovem também, ele ia pra frente e, ó, ser uma pessoa linda e maravilhosa, burguesa, porque já era, né? Ia só crescer. E isso a Guiomar falou assim, eita, é isso que eu quero. Por quê? Era tudo que ela queria e ele era assim como ela. E isso ela gosta nele. E tem toda uma questão de que a baronesa, isso já estamos bem no final do livro, a baronesa quer que ela case com o sobrinho e assim, ela, como eu vou falar não pra minha madrinha, tem que ter algo melhor. E o Luiz Alves começa a gostar dela e tudo mais, ela manda um bilhete pra ele pela janela, assim, jogou pra casa dele. Gente, essa parte é genial, porque se você for olhar, porque tinha pouco tempo que o Luiz Alves tinha demonstrado interesse por ela. Se você for olhar, uma mulher fazer algo isso nessa época é totalmente chocante. Então a gente vê o que na Guiomar? Atitude. Gostei. Muita atitude mesmo, gente, porque em 1874, uma mulher mandou um bilhete pro cara escrito simplesmente assim, peça-me, ou seja, pedir a mão dela em casamento pra madrinha, né? Porque a madrinha dela não tinha filhos e a Guiomar era tudo pra ela, então, não ia negar, principalmente quando eu falo, você tem interesse nele. Mas se o Luiz Alves não tivesse pedido, ia ficar só o Jorge, não teria como ela dizer um não pra madrinha dela sem ter outra pessoa em mente, sabe? Foi isso que fez ela também fazer com que fosse tão rápido, ter essa atitude inusitada, digamos assim. E isso vai desencadear no quê? O Luiz Alves confiou, isso é uma coisa que assim, eu achei genial, voto de confiança pro Luiz Alves, porque ele tá, tipo assim, ele foi lá e pediu, fez o que ela falou, confiou na inteligência dela, confiou nela, porque, gente, uma pessoa te manda um bilhete, pensa-me, opa, peraí, não posso sair casando sem ir lá antes e conversar com ela, mas não, ele fez o que ela pediu, foi lá e pediu a mão da baronesa, pediu para a baronesa para se casar com Guiomar. Aí os dois se casam. Lindíssimo, né? Então a gente vê o que nesse romance? Ó, que o Estevão é a representação total do romantismo, ele é o quê? Descartado. A gente vê o 100% de praticidade, ainda que sem agilidade no Jorge, ela é descartada também. E a Guiomar fica com quem no final? Com o Luiz Alves, que é o quê? A junção da ambição, do realismo, com o amor também, porque os dois se davam muito bem, por isso o nome do livro, A Mão e a Luva. Por quê? A ideia de uma luva nela se encaixar direitinho na mão. Então, os dois se encaixaram, eram tão iguais, eles tinham ambições parecidas, gostos parecidos, eles eram duas pessoas que buscavam as mesmas coisas, que o que eles se encaixam perfeitamente, por isso A Mão e a Luva. É isso, gente.